Caros amigos e amigas, o Simão Bolívar, um dos libertadores da América, certa vez disse: "La ignorância es un instrumento ciego de la destruição de um pueblo." E realmente é verdade absoluta. Acho que a nossa grande tarefa é defender a educação e lutar desse modo com o objetivo do melhoramento humano. Grosso modo, e numa linguagem muito comum nossa, das classes populares, eu diria que tem alguns tipos distintos de ignorantes. Nas academias eles chamam o analfabeto letrado, o analfabeto funcional, que aí já é outra coisa. Nós temos pessoas que são analfabetas, elas são vítimas do sistema capitalista. Hoje melhorou muito em virtude da pressão dos movimentos de esquerda, dos movimentos sociais, da sociedade que está mais consciente. E a educação já é muito melhor. Com o presidente Lula veio o piso salarial dos trabalhadores em educação, mas veio também porque já existia na base uma grande luta feita principalmente pelos trabalhadores da educação e em especial os professores e professoras também, que são muito importantes e acho até que são maioria nessa luta. Mas vamos aqui para o grosso modo. Eu acho que eu posso dizer que tem o ignorante rabo de burro. Esse é o pior sujeito da história. E por que é o pior? Porque rabo de burro, além de ser rabo, é de burro. E só cresce para baixo. Você não evolui. Se crescer, cresce para baixo. E isso é uma ameaça para as sociedades do mundo. Grande. Se fizer uma análise sociológica, vamos compreender o porquê de ameaça. Mas nessa conversa nossa aqui, que estará no YouTube e no Facebook, porque eu publico nessas duas redes, e até peço aos amigos que concordarem, ou que se também não concordarem, comentem, diga que está errado por tal motivo, diga que está certo, ou só comente, ou só curtam, de modo que me ajudará na divulgação do que estou a falar. Mas vejamos, esse ignorante rabo de burro, ele não estuda, não lê, não reflete nem analisa a educação, até porque não tem condições cognitivas de refletir, e não contribui de forma nenhuma para desenvolver a educação, para melhorar o nível de consciência das pessoas. Ele age mais ou menos como disse o Maquiavel no seu famoso livro O Príncipe. O Maquiavel disse que o ignorante, ele não tem poder nenhum de observar nada, de modo que ele vai olhando ali e se conforma e acredita no superficial. Ele não tem profundidade no seu conhecimento. Por isso ele dizia aos reis, daí o nome, o príncipe, o nome da obra, O Príncipe. Não faça coisas de grande importância, não. Faça porcaria. De modo que o ignorante veja e se contente com isso. Em vez de você fazer
por exemplo, um saneamento básico, você pinta o fio de pedra, fica bonito, aí o ignorante fica morto de feliz. Em vez de você cuidar intensamente da educação, você bota um circo, uma palhaçada, um humorista idiota, que faz piada de mau gosto, com a mulher, com os negros, com os pobres. Você pode utilizar o futebol, as religiões, como fazem no Brasil, e vai ludibriando o ignorante rabo de burro. E que, como não tem conteúdo, ele pode acreditar em coisas como, por exemplo, isso daqui, ó, arma. Isso daqui, esse gesto rasteiro, insignificante, foi quem elegeu o Bolsonaro. Por quê? Porque o ignorante rabo de burro, ele não aprofunda. Ele imagina da seguinte forma: se tem arma, podemos nos defender da violência. Veja que o sentimento é raso, muito raso. Pois vamos aprofundar. Eu vou aprofundar. Esse ignorante, ele, em vez de estar estudando e orientando os seus filhos e ajudando nas tarefas de casa do seu filho, ele fica olhando o meu futebol, o meu time e a minha novela. E alguns vai lá para as academias para adquirir massa muscular, para crescer a bunda e a musculatura em geral. Aí ele diz: eu apareço assim, eu apareço bonito, elegante. Dessa forma, eu conquisto mulher. Ele sempre pensa no mais específico e rasteiro. Ou seja, no interesse particular, medíocre e que não leva ninguém a lugar nenhum. Aí ele conquista uma mulher aqui, outra ali, outra acolá. Aí ele gera filhos que ele não vai cuidar. Esse filho vai ficar sem os cuidados diretos do pai e da mãe, sem o acompanhamento no seu estudo, na sua formação humana, porque o idiota gerador desse filho, ele foi para a academia para ficar elegante e bonito, mas ele não adquiriu conteúdo moral, ético, nem valores humanos, para viver em sociedade. Aí quando um imbecil, um verme ignorante como o Bolsonaro faz isso, aí diz: esse é o homem, nós vamos matar com isso o criminoso. Agora, o ignorante não entendeu que foi ele que gerou o criminoso. E isso é difícil de um imbecil compreender. Vejam que esses mesmos ignorantes dizem a torto e a direito: a polícia prende e a justiça solta. Errado, ignorante. Tenho pena de você, da sua incapacidade de compreender e de viver em sociedade. Quem solta não é a justiça, quem solta é a lei. O juiz é obrigado a cumprir com a lei, porque se ele não cumprir com a lei, ele poderá ser obstado da sua função de trabalho como juiz. Agora, quem faz a lei, caro ignorante? O deputado que você votou em troca de uma barra de sabão, de uma dentadura, de meio saco de cimento, de R$20.
para você beber de cachaça, ficar mais doido ainda. Aí, essa lei que foi feita pelo seu deputado é a lei que vai reger a ação da justiça. E a justiça tem que agir em conformidade com a lei. Portanto, não é a justiça que solta, é a lei que solta. Agora mesmo está tendo uma grande divergência da justiça brasileira com o indivíduo do Twitter, que é um bilionário de direita, que ele quer que, por fim na força, que a plataforma dele possa permitir que qualquer indivíduo, ignorante ou não, honesto ou não, civilizado ou não, escreva e publique o que bem quer e o que bem entende. Primeiro, isso não é ético. Primeiro, isso fere de morte a democracia. E isso é perigoso para a sociedade, inclusive para você, ignorante. Porque se, por exemplo, eu disser que você, que é ignorante, estuprou uma mulher, ou roubou a empresa onde você trabalha, sendo uma mentira formulada por mim, é necessário que exista uma lei para me punir. Sabe por quê? Porque senão todo mundo vai espalhar mentira, vai prejudicar aos cidadãos e à sociedade, e não vai acontecer nada com o criminoso mentiroso. Vocês querem ver um exemplo extraordinário do que estou a dizer? Existiu na Itália um padre, que eu gosto muito dele. Esse padre foi muito prejudicado pelos mentirosos. Ele cuidava dos pobres, cuidava inclusive dos marginais, das crianças de rua. E os ignorantes da época e de lá censuravam o padre porque ele estava agindo no meio desses delinquentes. O Papa foi inclusive chamado pelo Papa. Foi proibido de pregar e tudo mais. Uma mulher e um homem fez uma denúncia muito séria contra ele. E depois a mulher se arrependeu do que tinha feito e veio se confessar. E ele disse então: tá bom, minha filha, você já disse o seu pecado, já confessou que me levantou um falso testemunho. Você volta para casa e pegue uma galinha, suba no local mais alto que você encontrar na cidade, pequena, né? Não tinha prédio muito alto, e você despena a galinha. Depois você volta aqui para eu absolver os seus pecados. Ela subiu na torre da igreja e despenou a galinha no campanário. O campanário é aquela janela que tem onde fica pendurado o sino. Aquilo é que se chama campanário. O bolsonarista não sabe disso, por isso eu estou dizendo. Aí ela volta para o padre. Ele disse: ok, agora você vai fazer a segunda etapa da penitência. Volte
reúna todas as penas que você arrancou da galinha e me traga aqui de volta. Aí ela disse, mas padre, como eu posso fazer isso? O vento levou as penas bem para longe. Eu não tenho a menor condição de reunir todas essas penas, eu não sei nem onde elas estão mais. Aí o padre disse, pois assim, minha filha, é a mentira. Quando você mente, calunia uma pessoa, por mais que essa pessoa tente provar a sua inocência, fica muito difícil, porque ela não tem como falar para todo mundo que ouviu aquela notícia pelo rádio, pela televisão e pelas redes sociais. Isso não foi o padre que disse. Quem está dizendo sou eu agora na atualidade, porque nós temos o rádio, a televisão e as redes sociais. São coisas do nosso tempo. Então, quando uma pessoa mente, primeiro, ela não tem ética. Primeiro, ela é canalha. Segundo, ela é canalha. E terceiro, ela está fazendo um mal que pode ser a você mesmo. E você não tem como reparar a censura que lhe fora imposta em virtude de uma calúnia e de uma mentira. Pois é, o que quer fazer o vagabundo, dono do Twitter, inclusive está afrontando o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. Ou seja, ele, como um cachorro capitalista e prostituto que só pensa em dinheiro, enfrenta o Poder Judiciário do Brasil para poder liberar a sua plataforma e todo mundo mentir nela e todo mundo gastar dinheiro e ele continuar podre de rico. Mas ele é tão pobre que só tem dinheiro. O que está acontecendo agora, meu caro ignorante? Eu estou falando para você. Os deputados que você votou nele, os deputados de direita, estão aprovando e deverão aprovar no Congresso Nacional uma moção de glorificação ao vagabundo norte-americano. Não quero dizer o nome desse vagabundo porque não vale a pena, porque está atentando contra a soberania do Brasil. E os deputados do Brasil estão tentando aprovar essa moção de louvor a um canalha capitalista dos Estados Unidos. Por que eles estão fazendo isso, os deputados? Porque eles querem mentir. Eles querem levantar falso. Eles querem caluniar. Por isso que eles estão fazendo uma moção de louvor a um canalha. Meus amigos e amigas, vocês viram um vereadorzinho vagabundo, policial, lá no Rio de Janeiro? Ele armava um circo, certo? Ele juntava um bando de mequetrefe e recebia dinheiro dele para armar uns atentados da favela e ele resistindo corajosamente, como se fosse resistindo marginais, mas eram apoiadores e assessores dele, pagos com seu dinheiro, viu? Esse vagabundo era um estuprador de menor. Ainda bem que foi caçado, processado e está preso. Como eles são muitos, basta investigar com cuidado. E o Congresso Nacional do Brasil, infelizmente, como dizia o movimento anarquista de muitos anos atrás, infelizmente não passa de um ajuntamento de malfeitores, era assim que diziam os anarquistas da época, falam também do Supremo Tribunal Federal de Justiça, porque eles querem ficarem livres, os deputados, parte deles do Congresso Nacional, para mentir, para suprimir a democracia,
para ajudar no processo de golpe militar. É isso que eles querem, esses canalhas. Agora, eles não fazem o papel deles. O que é que os deputados brasileiros fizeram pela segurança? O que é que esses canalhas que têm programa policial e se elegeram à custa da besteira e da ignorância de vocês, fizeram pela segurança? Pelo contrário, piorou. Eles colocaram na tela a violência. Eles acostumaram as crianças com a violência. Eles indiretamente incentivaram a violência, porque parece bonito, né? A bravura dos criminosos. Em vez de, por exemplo, trabalharem duramente pela educação. Mas o que é que fizeram os deputados brasileiros, o Congresso Nacional do Brasil, do governo do Bolsonaro e do Temer? Temer reduziu o dinheiro para a saúde e para a educação. Acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida e aumentaram a idade para a aposentadoria. Isso foi o que eles fizeram. O Brasil precisa, de forma imperiosa, de casa própria para tirar as pessoas da favela, para dar dignidade a essas pessoas, para melhorar e urbanizar as favelas que já existem, porque não é possível eliminar as favelas. Haja vista que isso é um processo sociológico e histórico. Começa com a escravidão, caros ignorantes e imbecis. Vocês deviam se envergonhar de serem isso. A escravidão imposta pelos capitalistas do Brasil pôs seres humanos para trabalharem como animais. E quando acaba a escravidão, fruto da luta dos brasileiros, dos intelectuais, como Joaquim Nabuco, por exemplo, como os nossos grandes poetas, Castro Alves e outros, pessoal do Clube do Cupim, e tanta gente que lutou, e os próprios escravos, escravizados da África e daqui também, que foi fundamental para acabar com a escravidão. E quando acabou a escravidão, que não foi a princesa Isabel, isso é uma mentira, e só os ignorantes acreditam, eu não vou nem falar disso, porque senão o vídeo fica meio longo. Mas, quando acaba a escravidão, todas essas pessoas que viviam na senzala, não teve mais como ficar na senzala, porque não eram mais escravos e nem propriedade privada dos ricos, dos capitalistas. Aí foram para a beira de rio, para a beira de lagoa, para os morros. Como não teve educação, como os deputados do Brasil sempre foram vagabundos na sua maioria, não cuidaram da educação, não cuidaram de moradia, eles cuidaram das suas fazendas, eles hoje cuidam, sabe de quê? De emenda parlamentar. Você sabe o que diabo é emenda parlamentar? Esses caras já ganham muito dinheiro para ser deputado. Esses caras têm ajuda de passagem semanal para voltar para os seus estados. Esses caras têm privilégio. Esses caras têm casa para morar em Brasília. Tem serviço de saúde odontológico e outros. E inclusive prostitutas para eles. Vocês se lembram daquele caso? Que eles faziam sexo com as prostitutas no próprio Congresso Nacional? Que foi descoberto gel, lubrificante e camisinha, escondido num local lá no Congresso Nacional. Vocês se lembram disso ou já estão esquecidos? Talvez sim, porque só olham para futebol, para novela. E vem falar do Supremo Tribunal Federal de Justiça do Brasil, que está na luta pela democracia, que está na luta para combater mentira e fake news, que está fazendo o que vocês deveriam fazer e não fazem. Aí ainda tem direito a todos esses privilégios. Emenda parlamentar. Eu quero que vocês que possam escutar esse vídeo, pesquise quanto tem direito
a um deputado é emenda parlamentar. O que é que faz com isso esses parlamentares, em sua maioria? Negocia com os prefeitos do Brasil, são mais de 5 mil. Aí esses prefeitos garantem a reeleição desses deputados e ainda tem o percentual de propina. É assim que a imprensa do Brasil denuncia. Timidamente, porque deveria ter coragem para denunciar. Mas eu sei por que não denuncia. Porque ela também depende dos capitalistas para ter a verba da propaganda. Recebe de uma empresa, recebe de outro, recebe de um prefeito que está fazendo propaganda, recebe de um governador que está fazendo propaganda. Se for denunciar as falcatruas, aí perde o peitinho, que é a propaganda. Esse é o sistema e esse é o Congresso que nós temos. E o ignorante não compreende essa realidade. E o ignorante quer que esse Congresso, que o Supremo Tribunal Federal de Justiça fique calado e deixe a fake news, a mentira, a tentativa de golpe, os atos golpistas e assim por diante. Termino aqui dizendo uma frase dita por José Martí. O José Martí disse o seguinte: um povo instruído será sempre um povo forte e livre. Dessa frase deriva o seu resumo, que diz o seguinte: ser culto para ser livre. Todo homem, toda mulher tem a obrigação de procurar a educação como um meio possível de libertação. Isso se faz com disciplina, com estudo, com diálogo, com participação social no seio da sociedade. Eu espero que um dia a humanidade chegue a um nível de consciência tão elevado que não precise se reduzir a rato, que de 4 pés, e o ratinho só anda de 4 pés, mas o homem se assemelha ao rato, para roer as migalhas que caem da mesa dos seus algozes.